E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de forma abundante no nome do Senhor Jesus. Sempre eu me refiro a amigos àqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que têm colocado a fé viva no Deus vivo, no único e verdadeiro Deus. Então, a Bíblia fala, minha amiga, meu amigo, que é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível você chegar a Deus sem fé. É a fé que faz você merecedor. É a fé que leva você a merecer a atenção de Deus. Mas que tipo de fé é essa? Porque fé todo mundo tem, a princípio todos têm fé. O problema é que há dois tipos de fé. Uma fé diz respeito ao sentimento, ao coração. E a outra fé diz respeito ao intelecto, à inteligência. Então, a maioria das pessoas usam a fé do coração, que é a fé sentimento. É aquela pessoa que diz assim, se eu não ver, eu não vou crer. É ver para crer, como Tomé. Tomé tinha uma fé sentimental, uma fé do coração. Ele tinha que ver para crer. E a Bíblia ensina que a fé que Deus se agrada é aquela que você não vê e crê. Porque fé é a certeza de coisas que se não veem. Certeza de coisas que se não veem. Você não vê Deus, mas você tem certeza da existência dele. Então, essa certeza, essa convicção que você tem da existência de Deus, faz você chegar até ele. Mas como? Como, bispo? Como é que eu posso exprimir a minha fé em Deus? Como é que eu posso ter certeza que Deus está me vendo, me ouvindo, me contemplando e vai me abençoar? Aí é que entra o sacrifício. O sacrifício é justamente uma atitude de fé inteligente. Porque quem anda na fé emotiva não sacrifica. Duvido. Eu duvido que alguém que ande na base do ver para crer, sacrifique. Então, por conta de não fazer sacrifício, essas pessoas ficam na fé e a ver navios. Ora, quando a pessoa sacrifica, aí sim, ela manifesta a fé que agrada a Deus. Porque desde o princípio da humanidade, há sacrifícios. A comunicação do homem com Deus é na base do sacrifício. Sacrifício da fé. Sacrifício da fé. Então, você lembra quando Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, é um sacrifício. Tome a sua cruz, é outro sacrifício. E siga-me, é outro sacrifício. 3 tipos de sacrifício. Então, quando a pessoa não faz sacrifício, é porque ela não crê de verdade. Porque se cresce, ela sacrificaria. Porque a própria fé, a natureza da fé, a essência da fé, exige o sacrifício. Exige o sacrifício. Da mesma forma como o amor. Por exemplo, você que ama alguém e quer casar com esse alguém. Por que você quer casar com esse alguém? Se você vai ter que, por exemplo, você é mulher, você vai ter que cuidar da roupa dele, vai ter que cozinhar, às vezes você vai ter até que trabalhar fora para ajudá-lo a sustentar a casa. Quer dizer, você só vai sacrificar. Então você vai ter que sacrificar a sua vida para ficar com alguém que você ama. Quer dizer, o preço do amor exige o sacrifício. Agora, isso num relacionamento horizontal, num relacionamento marido-mulher, mulher-marido, homem-mulher, mulher-homem.
Ora, no relacionamento com Deus não é diferente. Não é diferente. Para você manifestar a fé viva, a fé que agrada a Deus, a fé que obtém os benefícios, que move a mão de Deus, que torna possível os impossíveis, tem que haver o sacrifício. Porque o sacrifício é o que libera a fé. Quando a pessoa faz o sacrifício, você pode verificar nos testemunhos da fogueira santa de Israel, todas as pessoas que fizeram o sacrifício alcançaram. E quem não fez sacrifício, não alcança. Então, aí está a diferença dos que conquistam daqueles que não conquistam. Os que conquistam manifestam uma fé sacrificial. Os que não conquistam manifestam uma fé religiosa, uma fé sentimental, uma fé do coração. Consequentemente, não consegue coisa nenhuma. Você vê quantas pessoas nesse mundo são crentes, creem em Deus. Quantas pessoas são religiosas nesse mundo? Todos são religiosos, praticamente. Mas quantos são beneficiados pela sua fé? Poucos. Por quê? Porque poucos usam a inteligência, poucos usam a razão, poucos usam a fé inteligente. A fé que faz além do que simplesmente acreditar, a fé que sacrifica. Então, quando nós falamos de Abraão, Abraão sacrificou 2 vezes especialmente. Ele já sacrificou várias vezes, mas 2 vezes ele sacrificou de forma patente, clara, visível, palpável. A primeira vez foi quando Deus falou para ele: deixa a tua terra, a tua parentela, a casa de teus pais. Quer dizer, Abraão, ele não tinha, naquela época não tinha caminhão de mudança, naquela época não tinha nada disso. Ele teve que juntar as suas trouxas, botar em cima dos camelos, dos burrinhos e sair para uma terra que ele nem sabia onde era. Mas ele obedeceu porque ele creu. Ele tomou aquela atitude por conta da sua fé. Não, eu creio. A voz de Deus dá certeza para a gente sacrificar. A voz de Deus dá convicção para a pessoa sacrificar. E quando a pessoa não sacrifica, então é porque ela não ouviu a voz de Deus. Então ela não deve sacrificar mesmo. Você está me ouvindo e você tem dúvida, é porque você não deve sacrificar. Porque você não ouviu a voz de Deus. Porque quando Deus fala, eu duvido que a pessoa não sacrifique. Duvido! Eu duvido com todas as minhas forças. Tão certo como Deus existe, a pessoa que duvida jamais vai sacrificar. Só sacrifica a pessoa que verdadeiramente ouve a voz de Deus, ouve a palavra de Deus, obedece, toma atitude. Então, a fé, por si só, pela sua natureza, ela já exige o sacrifício. Foi por isso que Abraão sacrificou. Ele sacrificou a primeira vez. E depois que ele sacrificou a si próprio, a sua vontade, o seu eu, Deus, quando ele lhe deu filho, 25 anos mais tarde, aliás, não foram 25 anos, Abraão já tinha mais ou menos uns 106 anos. Deus pede o garoto que tinha então 6 anos de idade: olha, agora eu quero que você sacrifique o seu filho. E Abraão sentiu uma dor horrorosa, mas ele já tinha sacrificado a primeira vez. Ele já sabia o resultado do sacrifício. Porque Abraão, quando saiu da terra dele, 25 anos depois, ele era um homem podre de rico, abençoadíssimo. Era um homem de saúde perfeita. Era um homem com a vitalidade incrível. Então, quando ele tinha 106 anos e Deus pediu o filho dele, Isaque, ele sentiu uma dor horrorosa, mas ele sabia que Deus iria prover, iria suprir a sua necessidade. Por isso, ele não titubeou. Ele ouviu novamente a voz de Deus e foi para sacrificar o próprio filho. Minha amiga, meu amigo, o que nós aprendemos com Abraão? Nós aprendemos com Abraão que nós, resumidamente falando,
nós aprendemos com Abraão que se a gente não ouve a voz de Deus, a gente não sacrifica. Só sacrifica quem ouve a voz de Deus. Essa é a realidade. Quando você vê uma pessoa sacrificando, ela ouviu a voz de Deus. Se a pessoa finge que sacrifica e não sacrifica, ela está enganando aos outros, está tentando enganar a Deus e está enganando a si mesma. Ela não vai conseguir nada. Ela vai ficar patinando. Então essa é a razão porque muitas pessoas participam da fogueira santa e não conseguem nada, porque elas fingem sacrificar. Ora, se você finge sacrificar, você finge também que tem fé. Consequentemente, não acontece nada. Então, a fé que agrada a Deus é a fé prática, a fé manifestada de forma concreta. É impossível a pessoa agradar a Deus sem essa qualidade de fé, a fé sacrificial. E quem gosta, gosta, quem não gosta, paciência. Problema de cada um. Cada um tem a sua própria fé. Eu não falo isso, o meu discurso não é dirigido para convencer ninguém. Eu não tento convencer ninguém. Eu deixo as coisas bem claras, preto no branco. Essa é a realidade. Quem crê vai, quem não crê fica. Pronto, acabou. Ora essa. Se você quer criticar, critique, fale, xingue, fique com raiva, tira as calças pela cabeça, faz o que você quiser. Isso é problema seu. Eu vou na minha fé. E quem vai na fé, na sua própria fé, na fé abraâmica, sacrifica. Porque sem sacrifício não há conquista. A própria vida mostra isso. Você não precisa nem crer em Deus para você tomar posse dos benefícios da vida, já que você tem que sacrificar, você tem que estudar, você tem que ser um aluno esmerado para tomar posse de uma profissão produtiva, uma profissão lucrativa. Então, se você se esmerar na sua profissão, você vai conquistar. Se você for uma pessoa que não estuda, como tem muitos advogados de porta de prisão, que pega aquelas pessoas, coitadas, que estão morrendo atrás das grades. Então, eles vão ganhar um mínimo, insignificância. Por quê? Porque não estudaram. Se formaram, mas não sacrificaram, de fato, não queimaram as pestanas. Então, quando a pessoa quer conquistar alguma coisa nesse mundo, ela obrigatoriamente tem que sacrificar. Quem planta, colhe. Quem não planta, não colhe. Se a pessoa tem fé para sacrificar, para plantar, ela vai ter fé para colher. Se a pessoa não tem fé para plantar, se ela não tem coragem para plantar, se ela é indolente, preguiçosa, então ela não vai colher. Consequentemente, a vida dela vai ser de má qualidade. Então, a fé que agrada a Deus exige por si só o sacrifício. E quem crê vai, quem não crê fica. Você quem decide a sua fé. Eu não estou tentando lhe convencer, eu estou apenas ensinando a fé de Abraão àqueles que querem tomar posse das mesmas bênçãos que Abraão tomou posse, que querem ser descendentes de Abraão, que querem a herança de Abraão. Quem quer tomar posse da herança de Abraão tem que sacrificar. Não há outra alternativa. Deus abençoe a todos e até amanhã.